Bom, vamos lá. Finalizando o nosso treinamento concurseiro, né? Tranquilo, né? Vamos agora para uma questão da resolução, né? Resolução 185, importante, né? Para o seu concurso. Ela vem regulamentar a lei do processo eletrônico, mas não traz muitas, né, novidades não. Vamos lá? Resolver esse desafio concurseiro, treinamento total. O Sistema de Processo Judicial Eletrônico, PJE, foi instituído pela Resolução 185 do CNJ. Nesse sistema, as citações, intimações e notificações, exceto da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico nos termos da Lei 11.419. Falei que não fazia muita diferença, né? Não, exceto da Fazenda Pública, não. Inclusive da Fazenda Pública, olha lá o artigo 19, esse é artigo da resolução, ok? Resolução 185 do CNJ. Seguindo, os prazos que vencerem no dia em que o sistema PJE, o processo judicial eletrônico, estiver indisponível, serão prorrogados para o dia útil seguinte, desde que a indisponibilidade seja superior a 60 minutos ou ainda que em tempo menor ocorra entre as 23 e 24 horas. E ainda, olha, outra maldade, né? E ainda que em tempo menor ocorra entre... Subentende, eu achei que era o caso, sabe? Mas não é o que está escrito. A legislação não diz ainda que em tempo menor ocorra entre as 23. Ela diz, ou que ocorra entre as 23 e 24. E olha, me perdoe a minha ignorância, eu não consegui entender qual a diferença, sabe? Então, esse ainda que em tempo menor não consta lá do artigo 11. Bem literal, sabe? Questãozinha ruim. Que mais? Que a consulta, nesse sistema, a consulta ao teor dos documentos juntados ao processo judicial eletrônico somente está disponível pela rede mundial de computadores para as respectivas partes processuais e seus advogados, Ministério Público e magistrados, sem prejuízo da possibilidade de visualização nas secretarias dos órgãos julgadores, com exceção dos processos sigilosos ou sob segredo de justiça. Isso aqui é bem interessante, né? Porque assim, perceba que é consulta ao teor dos documentos juntados, né? Por quê? Se você quiser realizar uma consulta ao andamento processual, você consegue consultar, né, em qualquer sistema de processo eletrônico, ok? Até de acompanhamento, né, eletrônico. Agora, consulta o teor dos documentos só estarão acessíveis às partes, advogados, MP e juiz. Mas como o processo é público, qualquer do povo pode ir lá na secretaria, no cartório e consultar nos computadores da intranet daquele cartório, entendeu? Regra, salvo os processos que estão ali como sigilosos ou sob segredo de justiça. Esses não pode consultar, porque a consulta é restrita às partes, procuradores, MP e juiz. Entendido isso, né? Ok? Então essa afirmativa está perfeita, certinha, está lá no artigo 27 da resolução. Essa questão aqui dos 23 e 24 horas, olha só, o artigo 11, ele diz assim, os prazos que vencerem, voltando a letra B, porque eu fiquei aqui, sabe? Eu vou ler junto com você para ver se eu tô maluca, né? A pessoa não consegue... Eu tenho problema com números, eu confesso. Mas, vamos lá. Os prazos que vencerem no dia da indisponibilidade no sistema serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando? A indisponibilidade for superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, se ocorridas entre 6 da manhã e 23. Superior a 60 minutos e ocorreu entre 6 da manhã e 23 horas. Isso é o inciso 1. Inciso 2. Ocorrer indisponibilidade
qualquer que seja, né? Ocorrer indisponibilidade entre 23 e 24. Pelo amor de Deus, entre 23 e 24 tem quantos minutos? 60, né? Exatos. Não tem mais de 60. Aí a questão, ainda que em menor tempo tá errada, não tá errada, né? Tá errada? Não tá errada. Só que ele considerou errado porque não tá escrito isso aqui lá. Mas tá subtendido, não tá não? Claro que tá subtendido, né? Era uma questão que deveria ter sido anulada. Eu não tô maluca não tô, né? Pois é. Como eu tenho problema com números, eu acho sempre que a outra pessoa que tá no número tá mais certa do que eu. Mas aqui eu tô certa. Essa é uma questão que deveria ter sido anulada. Mas o que eu falei pra você? Claudete, então por que você está trazendo uma questão que poderia ter sido anulada? Porque tem questão que está correta e a outra está completa, né? Essa aqui, ó, não tem o que discutir, né? Essa aqui não tem o que questionar. Essa aqui diz assim, olha, isso aqui não está escrito lá. Péssimo, péssimo. A banca deveria ter anulado essa questão. Deveria. Entendeu? Porque essa afirmativa aqui, na minha concepção, ela está correta. Os prazos que vencerem no dia que o sistema estiver indisponível serão prorrogados para o dia útil seguinte, desde que a indisponibilidade seja superior a 60 minutos, ou ainda que em tempo menor ocorra entre as 23 e 24 horas. Que se superior a 60 minutos e ocorra, não é ou, não é e ocorra, é ou ocorra entre as 23 e 24 horas. Isso está certo, né? Enfim. Eu iria brigar se eu tivesse errado essa questão, né? Mas o melhor não é brigar, né? O melhor é o quê? Gabaritar, né? Então é melhor gabaritar e vamos lá. E vamos ver qual é o erro da letra D. A suspensão dos prazos processuais impede o encaminhamento de petições e a movimentação dos processos eletrônicos em que voltarão a ser realizados após o término do prazo de suspensão, ressalvadas as urgências. Está errado porque a suspensão dos prazos processuais não impede o encaminhamento, né? Encaminhamento de petição pode fazer qualquer hora, ou viva o mundo eletrônico, né? Então, não impede o encaminhamento de petições. Está lá no artigo 26 da resolução, parágrafo 2º. Ok? Artigo 26, parágrafo 2º. Tá bom? Tranquilo? Essa é a melhor parte do mundo eletrônico, né? Você, assim como você assiste a aula qualquer horário que você quiser, né? Não tem que ficar num curso presencial limitado, aquele horário do curso presencial. Aí aquela hora que não deu para ir pro curso, perdeu a aula. Meu Deus! Isso não existe aqui, né? Ó, que delícia! Seguindo, mais uma questão no processo eletrônico. A fazenda pública não pode ser citada ou intimada por meio... Como isso cai, né? Nossa! Ou falta de criatividade. Pode sim ser citada ou intimada por meio eletrônico. Os atos processuais não podem ser praticados por meio físico, pelas regras ordinárias. Isso no processo eletrônico, os atos processuais não podem. Está proibida a prática? Não. Excepcionalmente pode ocorrer, né, que um ato possa, necessite ser praticado pelo meio físico. Então essa proibição também está errada, entendeu? A regra é que não se pratica, mas pode acontecer de ser preciso realizar. O que tem que lembrar, por exemplo, a citação criminal e do ato infracional, né, do ECA, que não pode ser via eletrônica. Vai ter que ser pelo meio físico. Que mais? A juntada de uma petição em formato digital só pode ser feita por serventuários. Não, a gente viu, né? O próprio advogado realiza, né, essa juntada de petição, né, pela via eletrônica. Não é o serventuário, já foi, já aconteceu. Isso era lá no processo físico, isso aqui dava certo, agora não. O acesso à íntegra do processo correspondente é considerado vista pessoal do interessado. Perfeito. Ele foi lá através do seu cadastro de usuário, sua assinatura digital, seu acesso personalizado, ele tem lá acesso ao conteúdo, pronto, vista processual. A vista processual lá no processo físico, né, era quando a pessoa, o advogado, o promotor, ele pegava o processo, estava visando, sabe, estava analisando na sua vista,
Isso era a vista pessoal. E agora, no mundo eletrônico, a vista pessoal não acabou, ela existe, mas basta ele ter acessado ali a íntegra do processo. Isso aqui está perfeito, corretíssimo. Olha lá o artigo 9º, parágrafo 1º da lei, né, da lei do processo eletrônico. Os atos processuais devem ser praticados por petição eletrônica até as 20 horas do último dia do prazo, não, até as 24 horas do último dia do prazo, né? Então, olha lá o artigo 9º e o artigo 10, tá? Dessa questão. Essa questão tem lá como fundamento o artigo 9º e artigo 10 da lei do processo eletrônico. Joinha? Ok? Tranquilo? Mais uma. A Lei 11.419 dispõe sobre a informatização do processo judicial e o uso do meio eletrônico da tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais. Sobre esse assunto, analise as assertivas. Sobre esse assunto, analise as assertivas. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico. Aí, essa questão aqui, a gente vai se marcar o Claudete, olha só, era uma outra questão com procurador do Estado, que no meu entendimento é equivocada, não tá? Tá errado, porque todas as citações lá, e a citação criminal e a de... Tá errado. Então, eu entendo que se todas as citações é que estão erradas, ok? Porque tem a criminal e tem a infracional, ok? Mas a gente vai deixar aqui porque essa questão é polêmica. Vamos lá, seguindo. A arguição de falsidade do documento original será processada eletronicamente na forma da lei processual em vigor. É isso mesmo, né? A arguição de falsidade é um incidente processual que vai ser processado também eletronicamente, né? Não tinha por que ser diferente. Correta, afirmativa, artigo 11, parágrafo 2º. Considera-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. É verdade, correto, perfeito. Artigo 3, artigo 5º, parágrafo 1º. E os documentos produzidos eletronicamente, e juntados aos processos eletrônicos com garantia de origem de seu signatário, na forma estabelecida na Lei 11.419, são considerados originais para todos os efeitos legais. Perfeito, é isso. Artigo 11. Corretíssimo, entendeu? E aí, qual é a polêmica, né? Você vem aqui, poxa, cadê? 2, 3 e 4. Cadê que tem? Cadê que tem que não tem nada aí de 2, 3 e 4, né? Tem 2, 3 e 4. E aí, o que acontece? Você vai assim, caramba, 2, 3 e 4, eu não tenho dúvida que está certo, mas aqui não tem resposta, né? E aí, qual é a opção? A opção é você considerar a 1, cadê? Correta. Por quê? Porque a banca, e foi a Fundatec, a banca se atrapalhou numa prova de procurador do Estado. Sabe por quê? Porque o artigo 9º, ele diz assim, ele tem a seguinte redação: no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações serão feitas por meio... Aí depois nos parágrafos que vem, né, excepcionando, entendeu? E aí você pode falar assim, mas Claudete, eu tô olhando aqui o artigo 9º, isso aqui tá certo, letra de lei. Mas vamos lá, eu vou até mostrar aqui para você
o conteúdo da lei. Aqui no site do Planalto, Lei 11.419, ok? Aí nós temos aqui, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações serão feitas por meio eletrônico. Só que o legislador não é muito organizado não, né? Você sabe disso, não sabe? Pois é. E aí, a banca copiou isso aqui, né? É até importante que você esteja atento para esse detalhe. Quando a gente vem aqui no artigo 6º, que trata no capítulo da comunicação eletrônica dos atos processuais, nós temos o seguinte comando legislativo no artigo 6º. Observadas as formas e cautelas do artigo 5º, as citações, inclusive da Fazenda, excetuado o direito processual, criminal e infracional, poderão ser feitos por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando. Poxa, citações, aqui está falando exatamente das citações. Está dizendo que no direito, a citação criminal e a citação infracional não pode ser por meio eletrônico. Não é o que está dizendo aqui? É, está dizendo aqui. E o que diz o artigo 5º? O artigo 5º trata das intimações realizadas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, né? Dispensando a publicação no Diário Oficial. E o artigo 4º trata da intimação, citação, através de quê? Dos diários eletrônicos. Os tribunais poderão criar diário da justiça eletrônico, entendeu? Ok? Então nós temos a possibilidade de intimação, né, de meio de comunicação de ato processual através do diário eletrônico, mas em regra, os atos processuais, eles devem ser realizadas intimações por meio eletrônico, artigo 5º. E as citações na forma do artigo 6º, ok? Que diz, a citação, observadas as cautelas aplicadas à intimação, a citação também se faz pela via eletrônica, excetuados as citações de direito processual criminal e direito infracional. Aí vem o artigo 9º e diz, no processo eletrônico, todas as citações serão feitas por meio eletrônico, tá vendo? Então o próprio legislador, ele entra em choque, isso não é a primeira vez, né? As citações e intimações que viabilizam o acesso serão consideradas vista pessoal, Percebeu? Então, quando o examinador ele vem com esse tipo de afirmativa, você tem que saber que o artigo 9º tem essa redação, mas que o artigo 6º contradiz, né? E perceber qual é, né, a tese que o examinador adotou, entendeu? Ok? Porque realmente nós temos o artigo 6º, ele é muito claro em dizer, né? Observada as regras aplicáveis à intimação, as citações excetuadas, então não são todas, excetuadas as dos direitos de processuais criminais e infracional, poderão ser feitos por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível a citando. Então esse aqui, no processo eletrônico, todas as citações estarão feitas por meio eletrônico, está em contradição, né? E essa regra aqui, ela não prevalece porque o artigo 6º é mais específico, trata apenas da citação, entendeu? Esse artigo 6º prevalece sobre a redação do artigo 9º. E uma prova de procurador, né, do Estado, entendeu? Certo? Então, infelizmente, a gente tem um equívoco do legislador, um equívoco do examinador, e você tem que ser superior a tudo isso e gabaritar a questão todas, e é o tipo de questão que arrasa quarteirão, né? Todas as assertivas estão corretas. É aquele tipo de questão que, mesmo que não tivesse essa polêmica toda, quando o candidato, né, quando o concurseiro se depara com uma questão onde está tudo certo, 4 assertivas, onde todas estão corretas, ele fala assim, não, eu analisei errado, eu acho que eu não prestei atenção em algum detalhe, entendeu? Então, o próprio concurseiro já fica, né, neurótico. E aí vai, né, e passa por uma polêmica dessa. Entendeu isso, ok? Então, muito cuidado na hora de fazer a sua prova, tá bom? Muita cautela mesmo. Então tá, vamos lá para mais uma. Quando eu falo que é desafio concurseiro, né, não é à toa, né? É um desafio concurseiro mesmo.
Vamos lá para mais um desafio. A Lei 11.400, a lei, de acordo com a Lei Federal 11.419, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A informatização prevista na lei em questão não se aplica ao processo penal. Se aplica sim. Como assim não se aplica? Só as citações, né? Pois é, ela se aplica sim, informatização, ok? Está lá no artigo 1º, parágrafo 1º da lei. Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido um protocolo eletrônico. Perfeito, né? Isso mesmo, artigo 3º. Mas vamos ver quais os problemas das demais. A petição eletrônica enviada para atender prazo processual será considerada tempestiva se transmitida até o horário do término do expediente forense do último dia do prazo. Isso era na petição física, né? Não na petição eletrônica. Considera-se transmissão eletrônica toda forma de comunicação à distância com a utilização exclusivamente da rede mundial de computadores. Não é exclusivamente, entendeu? Pode ser feito na intranet, né? Exclusivamente na internet, não. Olha só o que diz o artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 2. Diz que a transmissão eletrônica, toda forma de comunicação à distância, com a utilização de rede de comunicação, preferencialmente, coisa de banca, né? Preferencialmente a rede mundial de computadores e não exclusivamente a rede mundial de computadores, tá bom? É só essa pegadinha. Vamos lá, mais uma questão a respeito do processo eletrônico. Assinale a afirmativa incorreta, marcar o que está errado. No processo eletrônico, todas as citações serão feitas por meio eletrônico e quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico para a realização de citação, o processo será suspenso. Aí você fica assim, ai, Claudete, agora falou citação eletrônica, já me bate taquicardia, né? Já fico assim, tenso. Tá, mas olha só, aí você vai assim, já tô sabendo que tem uma polêmica lá, uma briga danada entre o artigo 6º e o artigo 9º da Lei 11.419, né? Aí você, assim, todas as citações, sei lá se o examinador estudou direito a lei, né? Vou ver os demais. Para mim isso aqui tá errado, não tá? Mas a gente sabe que no artigo 9º tá escrito isso, né? Vamos ver. Mas o certo não são todas as citações. Vamos ver as outras. Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo por meio de petição eletrônica, ou coisa enjoada isso, né? Serão considerados tempestivos efetivados até as 24 horas do último dia. Isso aqui tá perfeito, você já sabe muito disso. Artigo 10, parágrafo 1º. Que mais? Os originais dos documentos digitalizados deverão ser preservados pelo seu detentor até o trânsito julgado da sentença ou, quando admitida, até o final do prazo para interposição da ação rescisória. É isso mesmo. A gente já sabe que ele não foi esses documentos digitais. Esses foram os documentos que foram digitalizados, que deu tudo certo, né? Já ia falar daquele que não deu certo. É isso mesmo. Os documentos digitalizados ficam com a parte detentora e ela tem que guardar. Até quando? Até o trânsito julgado ou até o prazo da ação rescisória, ok? Correto, é isso mesmo, perfeito. Artigo 11. D. Os documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável, estava já pensando nisso, deverão ser apresentados ao cartório ou secretaria no prazo de 10 dias, contados do envio da petição eletrônica, comunicado o fato, né? Os quais serão devolvidos à parte após o trânsito julgado. Isso mesmo, perfeito, corretíssimo. Também o artigo 11. E a letra E. A procuração pode ser assinada digitalmente com base em certificado emitido por autoridade certificadora credenciada na forma da lei específica. E aí?
Pode ou não pode? Claro que pode, né? Isso aqui está no novo CPC. No novo CPC, no artigo 105. Artigo 105. Mas claro que pode. A petição pode ser assinada eletronicamente, a procuração também, né? Mesmo que não esteja aqui na lei, isso é meio óbvio, né? Ok? Claro que sim. E aí você percebe, a banca estudou. Não são todas as citações, nada, porque a gente já sabe que a citação criminal e a citação infracional não podem ser realizadas pelo meio eletrônico, né? Ok? Então tá errada essa afirmativa aqui. Porque por conta disso. No processo eletrônico, todas as citações serão feitas por meio eletrônico e quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico para a realização de citação, o prazo será suspenso. Não, né? Todas as citações não. E percebeu a diferença? Aí aqui você vai colocar o artigo 9º, parágrafo 2º, e ainda, o que diz? Deixa eu ver se está aqui. Artigo 9º, parágrafo 2º, que eu esqueci o teu aqui do artigo 9º, parágrafo 2º, diz o quê? Quando, por motivo técnico, foi inviável, isso aqui não fala não, foi inviável o uso do meio eletrônico para a realização de citação, intimação, notificação, poderão ser praticados segundo as regras ordinárias, digitalizando-se o documento físico que deverá ser posteriormente destruído. É isso. Então aqui o problema é que você tem que combinar com o artigo 6º, com o artigo 6º da mesma lei do processo eletrônico, né? Ok? E 11.419. Por isso que ela está incorreta. Percebeu? Essa aqui está ótima questão, realmente alcançou o conteúdo do artigo 6º. E é isso, você tem que estar preparado para qualquer tipo de prova. Você consegue, você é mais que capaz. Consegue sim. Vamos lá? Assinar a afirmativa correta sobre o processo eletrônico. Os originais dos documentos digitalizados deverão ser preservados pelo seu detentor até 5 anos após o trânsito julgado da sentença, ou quando admitida até o... Não, né? Tem esses 5 anos, não. É até o trânsito julgado ou até o final do prazo da ação rescisória. O mandado de segurança poderá ser impetrado pela via eletrônica, sendo que o texto original da petição deverá ser apresentado em 15 dias úteis. Não tem essa, né, excepcionalidade. Considera-se como data, né, mandado de segurança é como qualquer outra ação, né, não tem uma especificidade. A lei não traz essa especificidade. Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário de Justiça Eletrônico. Dia da publicação, primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização. Data da publicação, data da disponibilização. Perfeito. Sendo que considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização, sendo que, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. Isso aqui está tudo certo, eu só não gostei que eles fizeram um link entre a intimação no diário eletrônico e a intimação no conteúdo do processo eletrônico, no trâmite do processo eletrônico, né? Uma coisa é a intimação após publicação no diário eletrônico. Ok? E outra coisa é a intimação na consulta ao conteúdo do processo eletrônico. É diferente, são duas situações. Colocaram como 2 situações, mas meio que linkaram, né? Não tá errado, não gostei. Mas errado não tá. E o gabarito foi exatamente esse. Vamos ver o problema da letra D. Os documentos produzidos eletronicamente, juntados aos autos do processo eletrônico, com garantia da origem de seus signatários, serão considerados cópias autenticadas para todos os efeitos legais, sendo que, em se tratando de cópia digital de título executivo extrajudicial ou outro documento relevante à instituição, já está errado, né? Olha lá.
Os documentos produzidos eletronicamente juntados aos processos eletrônicos com garantia de origem serão considerados cópia autenticada. Para por aqui, Claudete, porque isso já está errado. Os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos da Justiça, de seus auxiliares, MPs, seus auxiliares, procuradorias, autoridades policiais, repartições, advogados públicos e privados, não terão a mesma força probante dos originais, mas são considerados, blá, 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 isso aqui tá tudo errado, ok? Esse final. Pois é, e eu trouxe mais duas questõezinhas aqui, filho de CESP, só pra gente encerrar com chave de ouro, né? Pra você ver que nem a CESP não, por enquanto, até agora, não aprofundou, sabe, as questões. Por enquanto não. Vamos lá. Acerca da regulamentação referente às causas apreciadas pelos juizados especiais, julgue. A informatização do processo judicial permite que as citações, intimações e notificações sejam realizadas por meio eletrônico, salvo as relativas... Até a CESP com essa literalidade, né? Ok? Até a CESP. E ainda... a respeito da repercussão geral da questão constitucional da informatização do processo judicial e das resoluções do STM, quanto à petição por fax, julgue os itens. No processo eletrônico, quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo por meio de petição eletrônica, ele será considerado tempestivo se for efetivado até as 24 horas. Olha só a questão de CESP, né? Ok? E aí, salve, isso aqui tá errado, né? Já marquei. Esqueci de marcar aqui errado. E aqui está correta, isso mesmo, perfeito. Então, mesmo essa banca tão temida, né? Não trouxe nada de apavorante para você não, né? Ok? É isso! Olha lá, a vida muda na proporção de sua coragem. Tem que ter coragem para enfrentar um edital, para estar preparado. Porque fazer a prova não precisa ter coragem, não. Não, fazer a prova? Não. Né? Precisa ter coragem é de estudar todo o conteúdo do edital, né? Ou pelo menos tentar fazê-lo com qualidade, com estratégia, ok? Olha, estudar não é estudar de qualquer jeito não, tem que ter estratégia para estudar. Muito cuidado com isso. Saiba quais são as matérias que você tem que priorizar. Dentro das matérias que você prioriza, quais são os assuntos que você prioriza. Entendeu? Isso é importante saber, né? E aí, de acordo com essas orientações, você vai fazer um estudo de qualidade e a sua celeridade na conquista de conteúdo vai realmente acontecer. Vai. Ok? Parabéns pela sua coragem de estar aí nesse treinamento total para verificar se conseguiu assimilar o conteúdo da lei do processo eletrônico. Conte sempre comigo. Encerro por aqui nesse nosso treinamento e até o próximo desafio concurseiro. Tchau, tchau!